Esse indivíduo, ele era frentista e faxineiro nos Estados Unidos. Levou uma vida super simples, com salários bem modestos, mas ainda assim conseguiu acumular uma fortuna milionária. Ele nasceu na zona rural de Vermont, foi a primeira pessoa da sua família a concluir ensino médio, feito ainda mais impressionante, considerando que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola. Quem o conhecia dizia que sua vida era tão discreta quanto realmente parecia ser. O Ronald James Reed, ele passou 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e mais 17 varrendo o chão em uma loja de departamentos da JCPenney. Aos 38 anos, ele comprou uma casa de 2 quartos por $12 mil e viveu nela até o final da vida. Em 2014, aos 92 anos, o Ronald Reed ele veio a falecer. E foi então que esse humilde faxineiro da zona rural ganhou as manchetes do mundo todo. Porque naquele ano, mais de 2,8 milhões de americanos morreram. Menos de 4 mil dessas pessoas tinham um patrimônio líquido superior a $8 milhões. E o Ronald James Reed era um desses caras. No testamento ele deixou 2 milhões para os enteados e mais 6 milhões para o hospital e biblioteca da cidade onde ele vivia. Todos que o conheciam ficaram perplexos, porque eles não tinham ideia do tamanho da fortuna que ele tinha acumulado. E nem sabiam como isso tinha acontecido, né? Porque como alguém com uma vida tão simples havia conseguido construir esse patrimônio? E a resposta é direta, não tinha segredo, loteria ou herança. O que o Ronald fez foi simplesmente guardar o pouco que ele podia, investir aquilo com foco no longo prazo, em ações de empresas sólidas, as chamadas blue chips, né, aquelas melhores empresas, e deixar o tempo e os juros compostos fazer o trabalho duro. Décadas depois, aquele esforço disciplinado, feito no melhor mercado do mundo, o mercado americano, transformou o pouco em muito até chegar numa fortuna de $8 milhões. E aí o Ronald James Reed ele saiu de faxineiro a filantropo, se você procura o perfil dele na Wikipedia, né, o que se fala dele. E nesse ponto cabe uma reflexão importante, né? Quantas pessoas que conhecemos ganham muito dinheiro, são muito inteligentes e mesmo assim nunca vão construir nada desse tipo. No mesmo livro do Morgan House, ele dá um outro exemplo, só que no sentido negativo, dessa vez de um grande executivo que se formou em Harvard. Esse cara teve uma carreira de sucesso meteórica, uma aposentadoria precoce aos 40 anos, tinha uma vida de luxo, morava em uma mansão milionária, mas apesar de ser muito inteligente e ter tido muito sucesso, em meados dos anos 2000, ele contraiu um empréstimo para expandir ainda mais uma das suas propriedades. E o custo de manutenção desse empréstimo superava $90 mil por mês. Tudo dando certo, os juros eram baixos nessa época, mas aí veio a crise de 2008. Um dos gatilhos dessa crise foi o aumento de juros. Esse camarada estava endividado, sem liquidez e com a sua renda comprometida por gastos astronômicos. Ele viu os imóveis, que eram garantia de alguns empréstimos, perderem valor, serem executados e terminou falido. Essas duas histórias mostram com clareza o que é a fase da construção do patrimônio. O Ronald Reed, com salários modestos, acumulou uma fortuna porque teve disciplina, paciência e visão de longo prazo. E veja que tudo isso que eu falo aqui não diz respeito muito a conhecimento, né? Tem muito mais a ver com comportamento. Já o executivo de Harvard, o nome dele era Richard Fusconi, para quem quiser pesquisar, com todo o prestígio e altos ganhos, terminou falido porque não soube controlar seus gastos e as dívidas que ele teve. Essas histórias deixam claro que essa fase da construção, ela é independente daquilo que você ganha e tem muito mais a ver com o que você faz com o que você ganha. E aqui você pode usar várias estratégias, né? Automatizar os seus aportes, separar o valor assim que o salário cai na sua conta, sua remuneração, né? Se você tiver um negócio, né? Salário, por exemplo, ou até ter contas diferentes para gastos e investimentos. Principalmente para o iniciante isso é bom, né? Deixar as coisas mais separadas. Tudo isso ajuda. Só que para muita gente não é suficiente. E não é nem por falta de vontade, é por falta de hábito. O cara não tem um comportamento adequado para isso.